Hoje nós vamos atender a sugestão de um telespectador que faz uma pergunta muito interessante. A resposta parece muito óbvia, mas não é. Imagine a seguinte situação. Eu estou aqui, né, pregando o Evangelho. Estou aqui, num lugar com várias pessoas e eu estou pregando. Sou pastor, estou pregando. E eu faço um apelo para a salvação, né, dizendo, olha, eu expus o plano de salvação e aí eu faço o apelo. Deus está querendo que você tome a decisão para assumir Jesus Cristo como líder supremo da sua vida. A partir de agora você vai renunciar a todas as suas crenças e vai crer apenas em Jesus como seu salvador pessoal e vai viver pautado pelos ensinamentos dele colocados na sua palavra. Eu fiz isso, esse é o apelo, né? Na sua opinião, as pessoas que aceitarem a esse meu apelo, o que é que acontece com elas? Elas se arrependem dos seus pecados e, por isso, são regeneradas pelo Espírito Santo de Deus e nascem de novo na família da fé, ou Deus as regenera e, como resultado dessa regeneração, elas se arrependem, né, e recebem a fé para poderem crer no Evangelho e serem salvos. O que é que vem primeiro? O arrependimento ou a regeneração? A resposta parece indicar que é sempre o arrependimento. Mas será mesmo? Por que muitos teólogos e várias correntes teológicas defendem a ideia de que ninguém vai se arrepender se Deus não fizer a sua obra primeiro no coração da pessoa, né? Enfim, é uma discussão que mais uma vez volta à tona, ligada àquilo que os chamam de ordem da salvação, ordo salutis, como se costuma dizer no seminário, né? E que vai fazer com que a gente examine os textos da palavra de Deus que tratam da pregação do Evangelho e de como esse Evangelho é recebido no coração, na alma e no espírito humanos. Vai ser valioso ouvir as ponderações, porque você pode tanto reforçar o que você já pensa sobre o assunto, quanto reformar o que você pensa. E, acima de tudo, vai ser um ótimo material para você discutir o assunto com seus irmãos e irmãs na igreja, lá na Escola Dominical, no próximo domingo. Seu pastor vai ficar feliz da vida. Está no ar o Vejam Só. Olá, começamos agora mais uma edição do programa Vejam Só, que é um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Tem presente para você, vote em nossa enquete, que está lá no site, e assim você concorre aos nossos brindes. O endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. Estamos recebendo para discutir esse tema, naquele formato que você gosta, né, com tempo definido para as respostas, para os comentários e tal, o pastor Elias Soares de Moraes, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Ipiranga. Paz e graça, pastor Elias, tudo bem com o senhor? Tudo bem, reverendo Weber Cocarelli, é um prazer enorme poder estar voltando a esta emissora para compartilharmos um pouco daquilo que Deus já tem nos dado. Eu quero, antes de tudo, mandar um abraço especial para minha esposa, Débora Soares, que está nos assistindo, e também para minha sogra, que agora está fazendo companhia conosco. Ela teve 2 AVCs, e então ela está conosco, né? Que a gente mora lá no meio do mato e é bem sossegado. Um abraço para você, irmã Maria Bueno. Para minha filha Abigail Soares, também um abraço, e para o meu filho Davi Soares. Você teve um casal com Davi e Abigail? Davi e Abigail. Mas sim. E interessante que a Abigail é que deu nome para o filho. Ah, é? A Abigail falou, dá o nome para ele de Davi. O nome que eu iria dar era Josias. Ela falou, não, dá o nome de Abigail, de Davi. De Davi, tudo a ver com Abigail. Pastor Elias, normalmente a gente pergunta o endereço da igreja, mas eu, no seu caso específico, vou perguntar o endereço da sua livraria, porque o irmão tem um ministério extremamente importante. Eu dou meu testemunho pessoal, o pastor Elias abençoa de maneira muito abundante os estudantes de teologia, os pastores, com uma literatura de primeira grandeza, e não apenas porque tem livro lá, mas a consultoria que ele faz é impagável. Nós estamos
Continuamos na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27. O telefone agora mudou, está bem mais comercial. É 3101 3000. 3101 3000. Inclusive, nós estamos agora em fase de lançamento do livro Perguntas Difíceis de Responder sobre a Imortalidade da Alma, que é o volume 4, que inclusive será lançado no próximo encontro apologético, no dia 23/4/2016, lá na Igreja Cristã da Trindade, no auditório da Igreja Cristã da Trindade, que é pastoreada pelo doutor e pastor Paulo Romeiro, lá do Mackenzie. Ele está nos dando a honra de nos receber para lançar esta obra. Muito obrigado pelo presente que o irmão me deu. Já está autografado aqui, ó, vou mostrar, que vai ter gente, sorteia o livro. Não, negativo, já está autografado. Já o grande chefe, já tomei posse da bênção. Né? Viu, João? Já tem dono, tá? Bom, do outro lado recebemos o reverendo Gildásio Reis, que faz tempo que não vem, mas hoje veio. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá no Parque São Domingos, e é capelão da Universidade Mackenzie. Seja bem-vindo, reverendo Gildásio. Paz e graça. Obrigado, reverendo Weber, pelo convite. De fato, depois acho que 1 ano e meio que eu não vinha, então fico feliz de poder retornar e debater esse tema e com a pessoa do pastor Eliso, que vai, sem dúvida nenhuma, valorizar muito o debate de hoje à noite. Eu quero cumprimentar também a minha esposa, que me assiste com certeza lá em casa, Jamile, Mateus e Rebeca, e a minha querida igreja no Parque São Domingos, Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos. Que fica na rua Homero, número 1014, no Parque São Domingos, ali na região de Pirituba. O reverendo Gildásio, você já o conhece, porque a gente já sorteou várias vezes o livro dele, né? Revitalização e Crescimento, um livro que discute, obviamente, a questão do crescimento de igrejas locais, né? As estratégias para crescimento de igrejas locais, e acabou de lançar esse livreto pela Universidade Mackenzie. Redes sociais, o mundo virtual pode aumentar a solidão? Fala um pouquinho do livro. Então, Heber, essa é uma preocupação que nós temos tido na nossa universidade, não apenas na universidade, mas também na igreja, com o acesso da juventude às redes sociais e o tempo por demais gasto na internet, nas redes sociais, tirando o jovem, inclusive, do seu tempo devocional, do seu tempo de pesquisas, e acaba isolando o jovem do mundo real. Então, o texto é uma provocação, é uma proposta de levar o jovem a se conscientizar um pouco mais da necessidade que ele tem de viver no mundo real e não nesse mundo virtual que ele acaba mergulhando e ao invés de se tornar uma pessoa mais inteira, ele acaba se isolando desse mundo que traz grandes prejuízos para a vida social e para a vida pessoal dele. Muito bem, vamos assistir a matéria que apresenta o tema e depois voltaremos com o resumo das posições a serem defendidas pelos dois debatedores do Vejam Só. Tristeza por aquilo que se pensou ou se fez, ou então correção moral. Talvez assim tenha ficado difícil, né? Mas hoje vamos falar sobre duas palavras importantíssimas no debate teológico quando o assunto é o novo nascimento do cristão. A sua transformação ou a mudança de vida, não sei, cada um pode chamar como achar melhor. Hoje vamos falar sobre regeneração e arrependimento. Ou seria arrependimento e regeneração? Qual dos dois vem primeiro? Olha, acho que vamos precisar estudar um pouco sobre o assunto. A regeneração na teologia reformada tem o mesmo sentido de novo nascimento. Então, não existe passagem mais emblemática sobre o tema que o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Por isso, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus, no versículo lido, trouxe um ensinamento precioso, que até hoje gera algumas interpretações diferentes.
A certeza que temos é que Jesus estava introduzindo algo novo, pois a transformação solicitada pelo Messias era muito mais profunda do que aquela que os judeus pediam para alcançarmos a vida eterna. Nesse trecho, diante da orientação de Cristo, alguns teólogos criam a base para a teoria, que traz a regeneração como o primeiro passo do novo nascimento. Essa regeneração, além de vir primeiro, é um ato exclusivo de Deus. Não existe nada que o homem possa fazer para nascer de novo. Só depois de ser transformado por Cristo Jesus, o homem é capaz de reconhecer os seus erros e pedir então perdão pelos seus pecados. Tudo isso acontece porque Deus coloca isso no coração do homem. Por outro lado, existe um grupo de evangélicos que tem um pensamento diferente desse. Para essa corrente, o arrependimento e a fé nascem no coração do homem e então produzem uma regeneração, trazendo então uma transformação na sua vida. Para esse grupo, a salvação só acontece depois que a pessoa se arrepende dos pecados, ou seja, só depois da tristeza pelo erro cometido. Tal atitude pode sim ser exercida pelo ser humano, já que sua capacidade moral e sua própria vontade pode levá-lo ao reconhecimento dos erros e então buscar o novo nascimento, a regeneração. A conclusão que podemos chegar está clara no versículo que lemos. Sem nascer de novo, ninguém verá o reino de Deus. Mas o que vem primeiro, o arrependimento? Ou será que a regeneração acontece antes? Isso depende do homem ou é uma atitude exclusiva de Deus? Rapaz, quantas perguntas! Acho que deve estar saindo fumaça da minha cabeça. E você, tem as respostas para isso? Bom, eu vou ficar ligado no Vejam Só de hoje porque quero saber a resposta dos nossos convidados. Heber, é com você aí no estúdio, um ótimo programa e até a próxima! Até a próxima, e eu também vou ficar ligado para tirar minhas dúvidas a respeito desse assunto, que será discutido, como você está vendo aí, a partir, em primeiro plano, das Escrituras Sagradas, a base da nossa reflexão e a nossa regra única e infalível de fé e de prática. Nós vamos fazer agora, irmãos, o resumo do que os dois irmãos vão defender. A partir do próximo bloco, eles vão se inquirir mutuamente. Então você vai ficar sabendo agora, conversando com o reverendo Gildásio, que é mais velho, né? 1 ano, mas é mais velho. Mais velho. Qual a posição que o reverendo Gildásio vai defender? O que é que vem primeiro, reverendo? A regeneração ou o arrependimento? Reverendo Heber, eu vou defender a regeneração como precedendo ao arrependimento. Aliás, na apresentação aí introduzindo a matéria, o próprio repórter usa uma passagem bíblica, nós temos várias, provavelmente a gente vai fazer uso delas aqui, mas a passagem bíblica que ele usa, que é a de João 3, quando Nicodemos vai procurar Jesus, essa é uma passagem clássica para mostrar ali a necessidade de nascer de novo para ter então uma mudança de vida. Então, dentro da Ordo Salutis, Ordo Salutis é uma expressão latina que significa a ordem de salvação. Então, dentro da ordem da salvação, não numa ordem cronológica, é importante que a gente diga isso, não numa ordem cronológica, mas numa ordem lógica, entendendo que para que a pessoa venha tomar conhecimento de que ela está errada e de que ela precisa da salvação, então há necessidade de que ela esteja, portanto, regenerada. Sem a regeneração, ela não pode ter consciência disso. Então eu vou defender aqui o ponto de vista bíblico. Eu acho que eu estou numa posição mais cômoda, visto que o texto bíblico de João e o próprio repórter, ao falar do outro ponto de vista, nem citou um texto bíblico, citou opinião. Então eu acredito que eu estou numa posição um pouco mais confortável aqui, o pastor Elias, né, em defender que a regeneração ela precede aí o arrependimento.
É que o Zeca é presbiteriano. Por isso que ele fez isso lá. Ele é presbiteriano, bom, logo vi. Ele é um cristão reformado, então. Mas espera o pastor Elias falar que você vai mudar de ideia rapidinho sobre o fato de estar numa posição mais confortável. Pode ser que não, pode ser que não. Mas vamos ver. Reverendo, isso aqui vai pegar fogo. Pastor Elias Soares de Moraes, o senhor vai defender qual ponto de vista? Eu achei bem interessante o posicionamento dele, com muita propriedade, e eu não teria outra opção a não ser realmente fazer essa exposição que é marcadamente calvinista, né, reformada. Mas nós pensamos o contrário. Pode ser que eu saia daqui pensando diferente, porque eu gosto muito da maneira como ele faz a exposição, bem tranquilo, calmo, sossegado. Eu penso que o que vem primeiro é o arrependimento. Porque se eu entender que a regeneração precede ao arrependimento, e de acordo com os cânones de Dort, aquilo que foi decidido, a regeneração é um termo similar a novo nascimento, a ressurreição, a uma nova vida, a uma nova criação, eu sou levado a pensar que Deus, ele primeiro salva o incrédulo, sem crer. Então a pessoa não crê, mas ela é salva, o que contraria frontalmente a verdade das Escrituras. E por outro lado, o homem não tem nenhuma participação nisso. Então ela é uma obra exclusiva de Deus, sem a participação do homem. Logo nós vamos cair em um dos pontos da TULIP, que é a eleição incondicional. Por quê? Não se arrependem. E aqueles que não são regenerados, não são por quê? Não são porque Deus não quis. Por esta razão, nós entendemos que o arrependimento, ele precisa vir primeiro até para Deus ser justo na hora dele julgar. Porque ele tem que dar uma oportunidade para outra pessoa tomar a decisão. Mas visto que o reverendo, ele é o defensor da soberania, dos decretos de Deus, é claro que ele vai persistir em que a regeneração precede o arrependimento. Ok. Você ouviu as ponderações, agora é sua vez de votar na enquete. Vamos lá, no vejamsó.com.br você vai encontrar a seguinte pergunta. O que vem primeiro no processo da salvação? O que vem primeiro? Primeira resposta, a regeneração, para que o homem possa se arrepender. Quem concordar com o reverendo Gildásio, vota nessa resposta. A segunda resposta diz, o arrependimento vem para que o homem possa ser regenerado. Quem concorda com o pastor Elias, vota nessa. E quem concorda comigo, vota nessa aí, não sei. Eu não sei e vou ficar sabendo no final do programa, depois de ouvir as ponderações desses dois irmãos gigantes da fé. Tá? Anote as argumentações, os versículos, porque isso vai enriquecer o seu conhecimento da palavra de Deus, da doutrina da salvação, que é a mais importante que existe na Bíblia, e também vai dar base para as suas conversas e debates a respeito desse assunto com os outros irmãos e irmãs da igreja e com o seu pastor. Tá bom? Vamos lá. Quem votar na enquete vai ganhar um presente, desde que seja sorteado. O sorteio é feito com base naqueles que votam na enquete. E vai ser a camiseta e a caneca da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que homenageiam o Vejam Só. Tá aí, A Agrade é a patrocinadora do Vejam Só e é também uma rede de escolas que tem mais de 600 unidades espalhadas pelo Brasil todo, esperando a sua matrícula para você estudar a Bíblia. Mais de 600 lugares para você estudar a Bíblia. Há outras matérias também oferecidas pela grade, mas aí não é em todas as filiais. Pega o telefone agora, o número, não adianta ligar lá, mas anota o número para amanhã, no horário comercial, você ligar 0 operadora 11 3115 0819 315 0819. Nós vamos para o intervalo e aí na volta vamos começar as inquirições sobre esse tema palpitante no Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agora o segundo bloco, hora de começarmos as perguntas. O tema é, vem primeiro, a regeneração
ou o arrependimento. E quem vai começar as inscrições será o reverendo Gildásio Reis, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá no Parque São Domingos. Reverendo. Eu começo perguntando para o pastor Elias, já que o nosso tema principal hoje aqui é a questão da regeneração. O que o pastor entende por regeneração? E qual seria a base bíblica para o seu entendimento dessa doutrina, desse ponto? Pois bem, regeneração é uma palavra análoga a novo nascimento. Então, quem foi regenerado, ele nasceu de novo. Ele foi ressuscitado por Cristo e, por esta razão, ele foi regenerado. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e precisávamos de vida. Vida em Cristo Jesus. E, a partir do momento que nós cremos na palavra de Deus, acontece o processo da regeneração. Ela precede, ou melhor, a regeneração é precedida pela fé em Cristo Jesus, porque o Senhor, ele não salva incrédulos, ele salva crentes. Então, uma vez que você creu, você é regenerado. A fé é o fator principal da regeneração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Portanto, a base bíblica são estas e muitas outras passagens que realmente aponta para a regeneração por meio da fé. Portanto, a fé é o elemento principal. E a fé depende do homem, porque não é Deus que crê, quem crê é o homem. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé é a base principal para a regeneração. Então, regeneração é essa nova vida em Cristo. Eu que era uma velha criatura, passei a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Estou em comunhão com Ele e habilitado para viver com Ele nesta nova existência, neste novo mundo, que é uma nova criação em Cristo Jesus. Muito obrigado, pastor. Reverendo Gildásio, o senhor tem 3 minutos para comentar a resposta. Então, como eu disse, pastor, na abertura do tema, a Hora dos Salutos ela é uma questão lógica e não necessariamente cronológica. E você citou muito bem, definindo regeneração como a nova vida, ou como a ressurreição que uma pessoa recebe. Quando a gente lê em Efésios, até o texto que você menciona, que a fé é dom de Deus, no início desse capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Éramos escravos, estávamos condenados, éramos por natureza filhos da ira. Paulo descreve a situação do homem como ele totalmente desprovido de qualquer condição de responder favoravelmente à chamada do Evangelho. Que fé é a resposta do homem, o arrependimento é a resposta. Quando ele reage em fé, quando ele reage com arrependimento, ele está exatamente dando uma manifestação humana, a resposta dele, do homem, para aquilo que ele ouviu sobre a pregação do Evangelho. Só que para ele dar essa resposta, ele precisa receber vida. Por isso que Paulo diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos, estávamos condenados, e aí depois ele diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Aí que entra a regeneração, o novo nascimento. Deus nos deu vida. Então nós recebemos vida. E um morto, quando ele está morto, ele não pode responder, ele não ouve,
ele não reage, ele não sente, ele não pensa, porque ele está morto. Ele está morto. É a linguagem que Paulo usa para falar do estado natural em que o homem está. E quando ele então recebe vida, ele renasce, ele ressuscita. Agora, quando o evangelho é pregado, ele pode ouvir o evangelho, ele pode sentir tristeza por causa dos seus pecados, e ele então pode reagir agora favoravelmente ao chamado do evangelho, porque ele tem vida. Por isso a regeneração precisa vir primeiro, e não a fé e não o arrependimento. Muito obrigado, esse foi o reverendo Gildásio Reis, e agora ele que vai ter que responder a primeira pergunta do pastor Elias Soares de Moraes, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, escritor, teólogo, apologeta, debatedor e por aí vai. Bom, reverendo, é muito interessante a sua exposição. Como não tem tréplica, eu tenho que partir direto para a minha pergunta, né? E a pergunta que eu faço é bastante similar à sua. Você perguntou sobre o que é regeneração. E eu gostaria que, por gentileza, o reverendo dissesse para mim o que é arrependimento e por que o homem não regenerado não pode se arrepender. Por que o homem não regenerado não pode se arrepender antes da regeneração? O senhor entendeu a pergunta? Entendi. Né? 3 minutos. Entendi. O arrependimento é a resposta do homem regenerado. Ele só pode se arrepender porque agora o Espírito Santo o deu vida. Nós estudamos na teologia que existem 3 aspectos que envolvem a questão do arrependimento. Envolve o aspecto intelectivo, que é quando o homem ele entende, ele compreende a sua situação. Ele sabe que ele é um pecador, então ele tem compreensão dessa verdade. Ele tomou consciência de que ele é um pecador. Há também um aspecto emocional envolvido no arrependimento, que é quando ele sente tristeza por desagradar a Deus, tristeza por andar errado, que é a tristeza segundo Deus e não a tristeza segundo o mundo, conforme Paulo em 2 Coríntios capítulo 7. E há o terceiro aspecto do arrependimento, que é a volição, que é a vontade, ou seja, ele toma agora uma decisão de ir em direção a Deus. E ele então passa a negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Por isso que tantas vezes o Evangelho ele está convocando o homem ao arrependimento. E por que ele convoca o homem ao arrependimento? Porque o homem ele tem condição, se regenerado, ele tem condição de compreender o quanto ele é pecador e quanto ele está afastado de Deus. Porque o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus e não pode entendê-las. O homem natural é o homem que ainda não foi atingido pela graça de Deus e regenerado, portanto ele não nasceu de novo. Mas quando ele não é esse homem natural, ou seja, ele nasceu soberanamente e graciosamente, por causa da ação do Espírito Santo na vida dele, trazendo-lhe vida, agora ele pode pensar, ele pode compreender, ele pode saber que ele está errado, ele sente tristeza pelas coisas erradas que ele está fazendo, ele sente tristeza porque está caminhando longe de Deus, e aí então ele toma uma decisão: eu vou caminhar com Deus. Ou seja, a conversão que exige fé e arrependimento. Então, o que vem primeiro? Regeneração ou conversão? Regeneração, porque depois que a pessoa é regenerada, ela pode se converter. Aí a conversão vai exigir dela fé, uma resposta, e vai exigir dela arrependimento, ou seja, compreensão, tristeza e vontade de mudar de vida. Muito obrigado, reverendo pastor Elias. Pois é, a minha pergunta é: o que é arrependimento? A palavra arrependimento, ela aparece 56 vezes no Novo Testamento. E aparece tanto como verbo como substantivo. Como verbo aparece 34 vezes metanoel. E como
metanoia, arrependimento. E tanto um quanto o outro vocábulo grego implica em mudança de vida, implica em mudança de mente, implica em mudança de comportamento. Então a pessoa, ao se arrepender, é o arrependimento. Arrependimento significa justamente isso: mudança de vida, mudança de mente, mudança de comportamento. Traduzindo, aquele que antes era incrédulo, aquele que antes não cria, ele passa a crer. Aquele que não cria, ele passa a crer. Então a pessoa arrependida é uma pessoa crente. Então o que ocorre? Se arrependimento é mudança de vida, é mudança de mente, esta pessoa, antes de ser regenerada, ela precisa haver essa mudança dela que é realizada pela fé. Por quê? Quando nós dizemos, por exemplo, o reverendo citou, Efésios capítulo 2, a partir dos versículos 1 até o versículo de número 5 e 6, que foi citado, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e tudo mais, eu concordo, estávamos mortos, como na minha primeira fala eu já disse. Só que a palavra morto no Novo Testamento não é sinônimo de aniquilado. Mesmo o homem, depois de condenado, lançado no lago de fogo, morto espiritualmente, ele ainda não está aniquilado. Pelo menos eu que creio na imortalidade da alma, tenho esta fé de que o homem, mesmo lá no inferno, como era a situação do rico, e mesmo aqueles que serão lançados no lago de fogo, eles estão mortos, porém não estão aniquilados. E o simples fato de não estarem aniquilados significa que eles ainda continuam sendo a imagem de Deus. O homem continua tendo livre-arbítrio. E a prova cabal disso é que quando Adão, que cometeu o maior pecado do ponto de vista da humanidade, porque o pecado ele começa lá espiritual, lá no mundo espiritual, e aqui no mundo físico, Adão é que cometeu o maior pecado, porque foi ele que levou toda a humanidade com ele à ruína. Depois que ele pecou, ele ouviu a voz de Deus soar no jardim. Olha que interessante. Ele ouviu a voz de Deus soar no jardim e atendeu a esse apelo. O filho pródigo, que estava numa situação no lamaçal, porque era o lugar mais abjeto que um judeu poderia estar, era juntamente com os porcos, porque um porqueiro era amaldiçoado. A Bíblia diz que ele caiu em si e tomou a decisão, disse: pequei contra o céu perante ti, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele teve essa decisão, ele caiu em si, ele se arrependeu e foi para buscar o amor do pai. Muito bem. A primeira rodada terminou. Vamos para a segunda. Reverendo Gildas, sua segunda pergunta. Não é uma tréplica, mas eu posso usar a palavra do pastor Elias para fazer uma pergunta, né? Deve. Eu acredito que não devemos usar a parábola para... Bom, deixa eu formular de maneira diferente. Você diz, pastor, que o filho caiu em si, se arrependeu e veio para a casa do pai, voltou para a casa do pai, porque ele diz: eu pequei e eu vou para a casa do meu pai. Ali, como eu entendo a parábola, Jesus está contando a história a respeito... O pano de fundo são os próprios judeus que estavam se achando salvos e na realidade eles estavam... do senhor qual que é? Assim, você entende que o filho pródigo ali é exemplo de uma pessoa irregenerada, de uma pessoa regenerada? Ali ele é um filho que está voltando para a casa do pai, ou de alguém que não é filho, mas que está pensando que vai voltar para a casa de alguém que vai recebê-lo como pai? Como filho. Essa estocada foi forte. Aí nos comentários o senhor faz a tréplica. Sim, ok, obrigado. 3 minutos. Olha, reverendo, eu entendo que ele saiu de casa como filho. Assim como Adão também saiu do jardim do Éden como filho. Porque Adão é filho de Deus. Às vezes as pessoas têm um ditado de dizer assim: não, esse aqui é uma criatura, desse é filho de Deus. Não. Existem 3 tipos de filiação. Existe filho por adoção, filho por criação e filho por eleição. O filho por adoção é somente aquele que creu, se arrependeu, foi regenerado, então ele é adotado porque ele creu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O filho por eleição
caso dos hebreus, dos judeus, são filho por eleição. E filho por criação são todos aqueles que foram criados por Deus, porque Satanás não tem nenhum filho que ele criou. Tem aqueles que o seguem, que são chamados de filho, porque isso trata-se de um hebraísmo dentro da tradição rabínica. Agora, como é que esse filho sai? Ele sai como um filho. Porém, o que acontece? Nesta parábola, Jesus está exemplificando. Por que é uma parábola? Parábola é uma ilustração que tem como finalidade apresentar uma verdade espiritual que, porventura, o auditório está tendo dificuldade de assimilá-la. Então, Jesus apresenta esta parábola das coisas perdidas. Porque se eu entender que o capítulo 15, que é intitulado no meio teológico como o capítulo das coisas perdidas, ali não tem nada a ver com o pecador, então não serve para eu evangelizar ninguém. Porque ali fala da ovelha perdida, fala da dracma perdida e fala do filho perdido. E fazendo uso aqui, apesar de não tê-lo trazido, depois, quando o senhor puder, o senhor pode consultar a obra de William Hendricks, onde ele faz um comentário de Lucas. E essa obra foi produzida pela editora Cultura Cristã. Cultura Cristã. E note, e pasme, senhor, sabe qual é a classificação que ele dá ali para o filho pródigo? O filho pródigo representa todos os homens no pecado. No pecado. Caídos. O senhor leia e depois você vai ver que ele, como calvinista, 10 anos lecionando no Instituto de João Calvino, ele vê aquela parábola como o filho pródigo ilustrando a condição do homem no pecado. E então esse homem está no pecado, porque ele está ali no charco, porque um judeu jamais criava porcos, que era um animal abominável. A pessoa que criava porco, ela era amaldiçoada. E Jesus quer ilustrar o quanto o homem está mergulhado no pecado, no charco de lama. Ele foi no poço, no último recurso que um judeu realmente abominava. E ali, estando naquela situação, no meio daquela podridão, ele caiu em si. E ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faça-me como um escravo. Então ele se tornou indigno, que essa é a situação do pecador. Ele reconhece os pecados, cai em si e, portanto, ele é um filho, como todo pecador que está no mundo, é um filho perdido que precisa se voltar para Deus. Muito bem. Reverendo Gildas, se o senhor precisar, o senhor vai ter mais 20 segundos quando usar. Tá? Ok. Não precisar usar. Seus comentários. Bom, eu entendo que a parábola ela pode ser utilizada para falar de tudo isso. No entanto, o objetivo da parábola não é nem focar no arrependimento do filho. Embora a gente faça uso dela muitas vezes para isso, mas o grande objetivo da parábola é mostrar para os judeus o quanto Deus ama o pecador. De fato. Mas o objetivo não é em si o pecador. O grande ponto é falar do amor de Deus. Olha como Deus ama. O auditório principal de Jesus ali está sendo os judeus. Eles que se consideravam os salvos e que os gentios, para eles, deveriam ser extirpados. E ali então Jesus conta a parábola para mostrar, olha quanto Deus ama as pessoas que estão distante dele. E aí ele fala da terra distante, mencionando o mundo gentílico e colocando em cena aí os porcos, que para o judeu gentil e porco não tinha qualquer tipo de valor. Então não tenho dificuldade de entender ali a parábola falando a respeito do arrependimento, falando de alguém que volta para Deus, que vem para Deus, mas o grande objetivo na realidade da parábola é falar de um Deus que ama e que está disposto a resgatar aqueles que estão distante dele. Esse é o ensino da parábola e não tenho dificuldade com isso não. Mas parabéns pela resposta. O senhor tem 1 minuto e meio ainda. Não, tranquilo. Tá? Tranquilo. Então tá bom. Pastor Elias, sua segunda pergunta. Bom, a minha segunda pergunta tem que girar em torno disso mesmo, né? Gostei muito da sua colocação. Reverendo Judásio, uma vez que o calvinismo entende que a regeneração acontece antes do arrependimento,
e sem a regeneração, o homem não pode se arrepender. Por quê? Das 56 vezes em que o verbo arrepender, metanoel, e arrependimento, metanoia, que é o substantivo, aparece no Novo Testamento, na maioria das vezes Deus está chamando o homem para se arrepender, está chamando o homem para o arrependimento. E são vários textos. Tá, eu não sei, você está dizendo, eu estou acreditando que existe essa quantidade, talvez 56. exista até mais, mas isso não é tão importante agora para a questão da minha resposta. O fato é que o chamado do Evangelho, ele é um chamado para todos, e que de fato a pessoa, para poder ser salva, ela precisa manifestar fé, ela precisa manifestar arrependimento. Não há outra maneira. A necessidade do chamado ser feito, da proclamação da palavra ser realizada, e as pessoas, elas precisam reagir ao chamado. Elas precisam reagir ao chamado. E por que existem tantas, e não só essas, eu acredito que existem muitas outras passagens conclamando o homem à fé, conclamando o homem ao arrependimento, conclamando o homem à mudança de vida, justamente porque aí está a participação do homem. Aí está a reação do homem à proclamação do Evangelho. Ou seja, na regeneração, a gente não vai ver nenhuma passagem dizendo que o homem precisa se regenerar. Nós não vamos ter nenhuma passagem, nenhum momento em que a Bíblia insiste para o homem ser regenerado. Esse é o ponto. Não tem, a gente não vai encontrar. Mas vai encontrar diversas passagens, Deus chamando o homem ao arrependimento. Por quê? Porque o homem, ele pode se arrepender. O homem agora, ele tem a condição mental, emotiva e volitiva, ele tem agora as suas disposições em condição de responder ao chamado. Por quê? Porque agora ele nasceu de novo. E ele nascido de novo, ele regenerado, ele tem condição de responder ao chamado do Evangelho. Por isso, tantas e tantas vezes há uma proclamação reivindicando que o homem se arrependa. Por quê? Na regeneração, o homem é totalmente passivo. No arrependimento, ele é ativo, ele participa, ele tem que entender o que ele está fazendo, ele tem que assumir culpa diante dos atos, diante de Deus, os atos que ele tem praticado. Ele tem que manifestar agora qual é a sua vontade, permanecer no eu ou mudar de vida. Então ele pode e deve fazer isso quando o Evangelho está sendo proclamado e reivindicado, que ele toma uma decisão, porque ele tem condição, agora humanamente falando. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa que está viva e dizer para ela, o que você pensa disso? Ela vai ter que reagir. Agora, um morto, você não fala nada, você não chama, você não pede, você não conclama, porque ela não vai poder reagir. Muito bem. Pastor Elias? Pois é, aí está aquilo que eu chamo de incongruência, incoerência, anacronismo e contradição do pensamento calvinista. Será que Deus está falando com as pessoas, sabendo que o homem não pode se arrepender sem antes se regenerar? Ele primeiro conclama as pessoas para se arrepender. Eu sei que você não pode, mas eu quero que você se arrependa. Aí eu vejo uma incongruência. Ora, se o homem não pode se arrepender sem ser regenerado, por que Deus chama esse homem para o arrependimento, mesmo sabendo que ele é incapaz de fazê-lo? A pergunta é essa, é lógica. Será que Deus está brincando? Logo, a conclusão que devemos chegar é o seguinte: o homem não se arrepende porque não quer, mas porque ele não pode. Diria, não, ele não se arrepende porque ele não quer. Tá, como porque ele não quer? Ele quer se arrepender. Só que ele está condicionado, primeiro, à regeneração. E a Bíblia está recheada de chamado ao arrependimento e não chamado à regeneração. A Bíblia
entendo, a regeneração, o novo nascimento, é Deus quem realiza, só que Ele realiza com a participação do homem que antecede essa participação. O homem primeiro, ao ouvir a palavra, ele vai crer no Evangelho. E a partir do momento que ele crê, ele nasce de novo. E eu quero até fazer uso aqui dos cânones de Dort, eu creio que há tempo para nós falarmos sobre isso. Aqui no artigo 11 dos cânones de Dort, diz o seguinte: como ocorre a conversão? Olha que interessante. Deus realiza seu bom propósito nos eleitos. E aqui já há um problema, porque Ele chama todo mundo para se arrepender, mas Ele sabe que todo mundo não vai se arrepender. Ele sabe que somente os eleitos irão se arrepender. Logo, Ele está brincando com aquele que não é eleito, porque Ele sabe que muitos são chamados, mas só os eleitos é que se regenerarão. É só os eleitos que se arrependerão. E aqui ele diz: Deus realiza o seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira, olha só. Ele faz com que ouçam o Evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Mas olha que interessante. Mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra. E aí ele vai dizer o seguinte, que os que muitos são chamados, ele diz ainda aqui no artigo 9, porque alguns que são chamados não vêm. E aí a questão do eleito e não eleito. Muitos são chamados através do ministério do Evangelho, mas não vêm, nem são convertidos. A culpa não é do Evangelho, nem é de Cristo, que é oferecido pelo Evangelho, nem de Deus, que os chama por meio do Evangelho, e inclusive lhes confere vários dons. A culpa é deles mesmos. Alguns não aceitam a palavra da vida por descuido. Como entender essa incongruência? Se a culpa é deles... Bom, nós vamos ter que tratar disso no próximo bloco, mas antes de sair para o intervalo, deixa eu fazer um convite para você. Que tal colocar em nossa emissora o seu produto, seu serviço, ou produto, serviço de alguém que você conheça, quem sabe da sua igreja, dos seus relacionamentos. As informações para isso estão no facebook.com/RIT-TV Comercial ou no Instagram, @RIT-TV Comercial. Quem está fazendo, está gostando. Muito bem, esse é o programa Vejam Só. Hoje estamos discutindo o que é que começa, né, a salvação, a regeneração ou o arrependimento. E o tema de hoje foi o João Williams. Ele mora em Duartina, lá em São Paulo. João Williams, né, Deus abençoe você e o povo de Duartina em São Paulo. E você vai ganhar esse presente, o livro do reverendo Gildásio. Para qual câmera mora? A 3? Né? O livro do reverendo Gildásio, nós vamos mandar para você de presente, com o autógrafo do autor. Aí você chega lá na igreja e fala assim: porque o meu grande amigo, o reverendo Gildásio, inclusive endereçou essa obra. Aí você mostra, está autografado, tudo bonitinho, com dedicatória, né? Enfim, revitalização e crescimento presente para você aí, João Williams. E quem quiser seguir o exemplo do João, é só sugerir um tema usando os recursos da internet ou o próprio site, vejamsó.com.br, tem um campo lá, sugestão de temas. Você clica ali, vai abrir um formulário para você fazer sua sugestão. Ou então, você usa o Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Tem também o Twitter, @programa Vejam Só. Tá bom? Vamos lá. Nós estamos agora entrando na terceira rodada. Reverendo Gildásio, sua terceira pergunta. Minha pergunta toma aqui como base, pastor Elias, o texto de Atos, capítulo 16, o versículo de número 14. Veja, Lucas não era um calvinista, porque se afirmássemos assim, estaríamos cometendo um anacronismo. Então, Lucas não era um calvinista. No entanto, esse texto diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. No meu entender,
Paulo, Lucas está defendendo a regeneração antes da conversão. Você consegue ver aqui que Lucas está sendo incoerente, incongruente e anacrônico? 3 minutos para o senhor, pastor. O senhor deixou essa daí para o último round, né? Eu tinha certeza que o senhor tinha esse perfil. Já assisti a alguns debates eu falei, o pastor, o reverendo Gildardo, não é brincadeira. O senhor quer me pegar, né, reverendo? Não, mas tudo bem, vamos lá. Reverendo, eu creio o seguinte, que nós temos que ler esse texto dentro do contexto. Não podemos fugir do versículo anterior, né? Do versículo anterior, Atos, capítulo de número 16, versículos de número 13 e 14. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Olha só. Segundo ponto. E uma mulher, certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Muito bem. Primeira característica desta mulher, ela não é uma mulher qualquer. Ela é uma mulher que os judeus chamam de tementes a Deus. E a palavra temente, olha que interessante, ela vem do grego e significa uma adoradora, uma serva de Deus. Ela já estava com o seu coração predisposto para ouvir a palavra de Deus. E ela estava ali justamente para ouvir o que Paulo dizia. E o verbo grego usado para abrir é muito interessante nós notarmos esse verbo. Como eu já esperava que o senhor ia fazer essa pergunta, eu já trouxe ele anotadinho aqui no papel, como diz o mineiro. Eu sou filho de mineiro, é de mineiro também, eu vi que o senhor é, né? Abrir no grego, aqui no caso, vem do grego dianoigo. E significa abrir por completo. Não é apenas abrir, mas abrir por completo, porque eu posso abrir a porta e deixá-la entreaberta. O que Deus fez foi terminar de abrir um coração que já estava predisposto, assim como Deus endureceu o coração de Faraó, que na verdade já era um coração endurecido. E quando nós lemos, por exemplo, Êxodo capítulo 4, versículo de número 21, que é a primeira vez que aparece o verbo grego hazak, que é tornar duro, tornar teimoso, porque é um coração endurecido que Deus simplesmente endurece um pouquinho mais, porque já era duro, e Deus cumpre ali o seu propósito. Da mesma sorte, esse coração já estava aberto para a palavra. E Deus simplesmente abriu um pouco mais este coração. Ou seja, e por que por completo? Porque o seu coração já estava aberto, mas não totalmente. Ela era uma judaizante, era uma serva, uma adoradora de Deus, ela era temente a Deus. E, portanto, temente a Deus significa venerar a Deus, adorar a Deus. É alguém que já estava predisposta. E é por isso que eu digo que Deus completou a obra. Se o senhor precisar, 30 segundos o senhor tem a mais, tá? Ok. É a mesma situação que a gente vê também em Atos dos Apóstolos, falando a respeito, deixa eu ver onde que está essa passagem, de Cornélio. Atos 10. Atos 10. E Cornélio era, segundo aqui a informação, que Cornélio era um homem também temente a Deus, diz-nos o texto aqui, que Cornélio é temente a Deus, um homem reto, que tinha bom testemunho de toda a nação judaica. No entanto, quando a gente vê um pouco mais à frente, a informação de que Cornélio não era salvo. Não era salvo, no entanto, ele era um homem reto, temente a Deus, e que tinha um bom testemunho de toda a nação judaica. Porque essas características não tornam uma pessoa salva. Essas características, pelo menos a gente vê na vida de Cornélio, não tornam uma pessoa salva, porque Cornélio, embora tendo tudo isso, ele não era salvo. Da mesma forma, Lídia. Lídia era uma pessoa religiosa, era uma pessoa temente a Deus, mas seu
Deus não tivesse tomado a iniciativa de regenerar o coração de Lídia, ela não conseguiria entender o que Paulo estava pregando. A compreensão do Evangelho só é possível quando uma pessoa está viva diante de Deus, ela nasce de novo e aí então ela pode compreender o Evangelho. Aconteceu com Lídia isso, aconteceu com Cornélio e acredito que aconteceu com muitos outros e tem acontecido com muitos hoje em dia. Então precisou haver isso em Lídia, mesmo sendo uma mulher que tinha temor de Deus sobre alguns aspectos. Como a gente vê hoje em dia, nos nossos dias, tantas pessoas que vão à igreja, que fazem as suas promessas, que fazem as suas preces, que têm um certo temor a Deus, a gente pode dizer que não são tementes a Deus. Paulo disse isso no Areópago a respeito dos seus ouvintes. Em tudo vejo acentuadamente religiosos. Eles eram religiosos, como Lídia era, como Cornélio era, no entanto, faltava o novo nascimento. E a menos que ela tivesse um novo nascimento, um coração aberto, aí ela não poderia entender nada do que Paulo iria pregar. Obrigado, reverendo. Terceira pergunta do pastor Elias agora. Muito bem. Aquilo que a gente chama de strawman é o famoso, a tática do espantalho, né? Bater naquilo que a gente não disse. Mas vamos lá. Se a regeneração vem primeiro, por que a Bíblia enfatiza a necessidade de crer em primeiro lugar para o homem ser salvo? Por exemplo, sem fé é impossível agradar a Deus, quem crer e for batizado será salvo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, pela graça sois salvos por meio da fé. Romanos capítulo 10, 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. João 3, versículo de número 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, pastor, nós entendemos que a fé, ela é um resultado da regeneração. É simples assim, não há complicação nisso. Deus exige fé. A fé, ela é um elemento importante dentro do plano de salvação. Dentro dessa ordem lógica da ordem da salvação, como nós aqui defendendo, é necessário que venha a primeira regeneração. Uma vez que a pessoa ela foi regenerada e recebeu o novo nascimento, quando o evangelho é pregado e conclamado e reivindicando, portanto, que ela se arrependa e tenha fé, ela tem condição de manifestar essa fé. Ela tem condição de responder ao chamado do Evangelho. Quando Jesus, em João 6,44, diz assim: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Esse ninguém pode, revelando, expressando ali, portanto, se há poder na pessoa de ir até Cristo ou não. Ninguém pode, ninguém tem condição. Naturalmente, nós cremos na depravação total. Ou seja, nós cremos que todas as faculdades do homem foram afetadas pela queda, de tal maneira que não existe absolutamente nele nada que o habilite naturalmente a desejar Deus e a querer Deus. Então, para que ele responda com fé, ele precisa ser regenerado. E aí, a fé é a resposta humana. A fé é a resposta humana, embora seja dom de Deus, mas a fé é a maneira como ele está dizendo para Deus: eu quero isso, eu desejo isso, eu almejo isso. E o arrependimento, que é um desdobramento disso, quando ele reconhece que ele não tem outro caminho a não ser o caminho de vir a Cristo. Mas ninguém pode, a menos que o Espírito Santo renasça esse coração, tire esse coração
pedra, tira esse coração enganoso, transforma esse coração, dando a ele condição agora para que ele possa então responder. Por isso, tantas e tantas vezes a Escritura insiste em que nós precisamos ter fé, e nós não negamos isso. A pessoa precisa crer, a pessoa precisa ter fé, a pessoa precisa se arrepender. Mas o que nós estamos defendendo aqui é que todas as vezes que esse convite é feito e que essa reivindicação é feita, a pessoa só vai responder favoravelmente se ela antes nasceu de novo. Seus comentários, pastor. É interessante, né? Então há uma sinergia. O homem que tem que responder com fé, o homem que tem que crer, o homem que tem que se arrepender. Agora é interessante, porque no calvinismo é Deus que dá a fé, é Deus quem dá o arrependimento. Agora, se é Deus quem dá a fé, se é Deus quem dá o arrependimento, se é Deus quem regenera, logo não tem que ter atitude nenhuma por parte do homem, porque tudo depende de Deus. Como é que ele vai se arrepender se o arrependimento é Deus quem dá? Se Deus não der, ele não vai se arrepender. Como é que ele vai crer se a fé é Deus quem dá? Se Deus não der, ele não vai crer. Como é que ele vai se regenerar? Que quem regenera é Deus, ele não pode se auto-regenerar. Logo, os que não são regenerados, os que não creem, os que não se arrependem, você que está me ouvindo, não é porque você não quer, é porque você não pode, porque você foi incapaz, porque Deus só regenera os eleitos, Deus só leva o arrependimento eleito, só crê quem é eleito, quem não é eleito, infelizmente vai para o tridente de Satanás. Você está me entendendo? Então, é uma incoerência, é uma incongruência. Isso daí seria o mesmo que eu dizer o seguinte, olha, é o mesmo que exigir que o cego de nascença veja, que o paralítico ande, e que o surdo ouça, ou que o homem suba a 1.200 metros de altura e Deus diga, voe, veja cego, paralítico ande. Mas ele fala, mas eu não posso. Não pode por quê? Eu não posso porque eu não tenho asa, eu sou cego de nascença, eu sou paralítico de nascença. Não interessa. Você tem que voar. Você tem que ver e você, paralítico, vai ter que andar. E você, mudo, vai ter que falar. Mas eu não posso, o Senhor me tornou incapaz. Você vai me desobedecer? Vai. Você será condenado. Olha, a incongruência disso. Como é que Deus vai exigir, conclamar as pessoas a crer, a ter fé, a se arrepender, quando ele sabe que essas pessoas são incapazes de fazer isso. Elas não têm capacidade de, por si mesmas, tomar esta decisão. Então, como que ele vai exigir essa fé? Agora, quando nós trabalhamos aqui, João 6,44, isso aí é outro pano para manga que, inclusive, eu deixo um bônus aqui no meu livro, Perguntas Difíceis de Responder sobre a Imortalidade da Alma. No final eu discuto João 6,44. A outra questão que eu gostaria dentro do meu tempo trabalhar é a questão de Lídia. Porque a discussão aqui não é se Lídia era salva ou não, se Cornélio era salvo ou não, é o que vem primeiro, arrependimento ou regeneração. E é importante notar o seguinte, que a palavra arrependimento, metanoia, ou arrepender, metanoel, é sinônimo de fé. É sinônimo de fé no Novo Testamento. Quando Deus está convocando as pessoas a se arrepender, Ele está se convocando as pessoas a crer. E isto mostra que a fé vem primeiro. E sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira atitude é a fé e você precisa crer. Caso contrário, você está perdido. Bom, nós temos algumas perguntas, nem eu as vi ainda, que foram gravadas, né? E você tem que responder a mesma pergunta, tá? Então vamos fazer 2 minutos para cada pessoa, para cada um dos dois, né? 2 minutos para responder a pergunta. Começando a Ana Gildazo, vamos ver a primeira. O arrependimento depende da própria pessoa ou somente Deus é que pode nos fazer arrepender? Muito obrigado. Gildazo. O arrependimento, ele é uma ação tanto de Deus quanto do homem. O homem, ele não pode se arrepender se Deus não lhe der condição para isso. Então, o arrependimento, ele tem tanto a participação divina como a participação humana. Explica isso para nós, né? Sim, ele tem a participação, a gente não pode deixar isso. Por exemplo, a fé é dom de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus.
é dom de Deus. Para a pessoa se arrepender, ela precisa ter fé. Só que a fé é dom de Deus. Deus vai dar a fé, Deus vai dar condições para que ela, então, tomando conhecimento do seu estado miserável, ela tome, então, a decisão do arrependimento, ela promove o arrependimento, ela é levada ao arrependimento, a tristeza que Deus promove no coração dela, que é a tristeza segundo Deus e não segundo o homem, então ela é levada ao arrependimento. E não tem como eu tirar Deus. O único aspecto da salvação, o único elemento do plano de salvação, onde apenas e tão somente Deus tem ação exclusiva, é na regeneração. Em todas as outras partes do plano de salvação, o homem tem a sua participação. Sim, e com exceção também lá na glorificação. Na glorificação, Deus glorifica e o homem entra na eternidade. Mas nas outras partes, o homem está participando, o homem está se envolvendo e participando, porque agora ele tem condição. Exatamente por isso, a reivindicação de Deus para que o homem se arrependa. Por quê? Porque ele pode participar agora desse arrependimento. Em que momento ele participa? Ele participa no momento em que ele toma compreensão, ele tem entendimento das coisas erradas que ele está fazendo, ele se entristece, ele chora, sente tristeza por causa do seu pecado e também ele toma uma decisão de ir em direção a Deus. Tudo isso é fruto do homem. No entanto, Deus está por trás disso, promovendo e ajudando a ele chegar a essa conclusão. Tá, o senhor usou o seu tempo agora, que tinha de crédito. Pastor Elias, mesma pergunta? Bom, é importante salientarmos aqui que no arminianismo, nenhum arminiano com consciência vai defender a ideia de que é o homem quem toma a iniciativa. A iniciativa sempre está com Deus, é Deus que busca o homem. Mas o fato de Deus buscar o homem não significa necessariamente que o homem vai responder a esse apelo. Ele pode aceitar e ele pode rejeitar. Mas a iniciativa está com Deus. Agora, quando Deus busca o homem, ele busca de várias maneiras. Por meio da pregação, da palavra, por meio de uma revelação especial. Nós não sabemos, por exemplo, como foi que Melquisedeque foi alcançado por Deus. Não sabemos como outras nações, outros povos, conforme está descrito no livro do grande missionário Don Richardson, aqueles povos foram alcançados. Mas Deus buscou essas pessoas e muitas delas responderam com fé, creram. Então, o arrependimento é sinônimo de fé. Fé é o homem que tem, não é Deus, que Deus não precisa de fé. E quando nós lemos lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, ali não está dizendo que a fé é dom de Deus. Ali está dizendo que a salvação, todo o plano de salvação é dom de Deus. O dom da salvação é de Deus. A fé é do homem. É o homem que crê, é o homem que precisa ter fé, é o homem que é convocado a crer, é o homem que é convocado a se arrepender. Arrependei-vos. E, inclusive, o Senhor diz, olha, os ninivitas se levantarão contra essa cidade, uma das cidades impenitentes, contra esta cidade, porque eles ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram. Ou seja, a resposta direta à pregação foi o arrependimento. E posteriormente ao arrependimento, a fé vem a regeneração. Mais uma pergunta? Regeneração seria a mesma coisa do que o novo nascimento? Reverendo Judas? Sim, regeneração é a mesma coisa que o novo nascimento, é regerar, gerar novamente, nascer novamente. Então é essa mesma ideia. A gente vê isso claramente em João 3, quando nós temos ali o encontro de Jesus com Nicodemos, onde aquele líder religioso, líder religioso que tinha suas obrigações, no entanto, Nicodemos precisou ter o seu coração regenerado, transformado, para que ele pudesse ser salvo. Então, regeneração é sinônimo de novo nascimento, sim. À luz de João 3 e à luz da nossa teologia, nós afirmamos que sim. Como o senhor tem bastante tempo, vou aproveitar para
Uma pergunta: o que significa nascer da água e do Espírito? Nascer do Espírito é a ideia de um nascimento sobrenatural, e o nascer da água é o símbolo do novo nascimento, é o símbolo do batismo, do símbolo externo do batismo. Enquanto o Espírito Santo é o símbolo interno, a água é o símbolo externo. Então, tá bom. Vamos lá, pastor Elias. Eu creio que nesse ponto nós estamos praticamente de comum acordo, porque eu vejo a regeneração também como um novo nascimento. Então, a pessoa que foi regenerada, ela nasceu de novo. Agora, a única coisa que eu penso em tudo isso é que regeneração e novo nascimento é um processo. É um processo que tem um início. Como é que a pessoa chega? Quando Jesus diz necessário é nascer de novo, você tem que nascer de novo, não é que ele vai nascer. Não, existe todo um processo. Jesus faz uma exposição da palavra para Nicodemos. Tanto é que, posteriormente, ele se torna um discípulo de Jesus, mas um discípulo ainda meio amedrontado, um discípulo meio tímido, mas ele se torna. Ele passa a crer, mas ele crê depois desse diálogo com Jesus. Então, como que acontece o novo nascimento? Você ouve a palavra de Deus e a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, o que é que vai gerar a fé? A exposição da palavra. Quando você ouve a palavra, então nasceu a fé. E a fé faz com que você se torne uma nova criatura, porque a fé que faz com que você venha nascer de novo. Então, nascendo de novo, você é essa nova criatura, você é essa pessoa regenerada para dar muitos frutos para a glória de Deus. A última pergunta é só 1 minuto e meio para cada um, tá? Regeneração e arrependimento são etapas do mesmo processo? Bem, não são etapas, porque a gente não vê a Ordem dos Salutos como uma questão de etapas, de uma questão cronológica, mas a gente vê como uma questão lógica, O arrependimento, ele tem que vir numa sequência lógica, porque o homem ele toma conhecimento da necessidade de vir a Deus, porque ele nasceu de novo. E veja que Jesus diz para Nicodemos que aquele que é nascido do alto, e nascido do alto é nascido de maneira sobrenatural, é uma ação do Espírito Santo, levando a pessoa a uma mudança totalmente do coração, e aí vem a questão da regeneração. Não é necessariamente uma questão cronológica, mas é uma sequência lógica. Nós estamos falando de alguém que estava morto e ela não pode se arrepender. Um morto não tem ação, um morto não tem reação. Então, para que uma pessoa que está incapaz de receber de entender o Evangelho, ela precisa ser regenerada, ela precisa nascer de novo. E aí, quando o Evangelho é apresentado a ela então, pela fé, ela toma conhecimento da verdade do Evangelho e se arrepende, portanto, se convertendo e assim sendo salvo. Pastor Elias? Então, a ordem da salvação, neste caso, de acordo com a Bíblia, as várias passagens do apelo para que o homem creia, primeiro é a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós vamos ver constantemente. Tem um texto aqui onde há a pregação de Filipe para o eunuco da rainha de Candace. Ele vinha na sua carruagem e o Espírito Santo dirigiu Filipe a que também se aproximasse do carro. E ele faz a exposição da explicação, a interpretação do capítulo 53 de Isaías. E no final, o resultado foi justamente esse. Indo eles caminhando, o capítulo 8, 36 de Atos dos Apóstolos. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se fores regenerado. Peraí, não é isso não. Eu disse outra coisa. É lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é
o Filho de Deus. Então a fé, na linguagem jurídica, seria conditio sine qua non, ou seja, condição indispensável, condição sem a qual o homem jamais poderá ser regenerado, jamais o homem poderá nascer de novo. E diga-se, arrependimento e fé, no Novo Testamento, são duas palavras intercambiáveis para dizer uma mesma coisa. Muito bem, o nosso tempo acabou. Agradeço ao reverendo Gildásio Reis, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ao pastor Elias Soares de Moraes, da Igreja Assembleia de Deus. Ambos continuam à sua disposição por intermédio do site vejamsol.com.br. Na aba Convidados, você tem o contato deles para endereçar seus convites, solicitações, perguntas, etc. Tá bom? Vamos ver quem vai levar o presente da Agrades. Nívia Souza, de Petrolina, em Pernambuco. Valeu, Nívia. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nos vemos no próximo Vejam Só. Thank you.